Diz o seguinte, a Bíblia falando, Deus falando para Moisés: disse o Senhor ainda a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus torturadores, conheço-lhe o sofrimento. E aí diz no versículo 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, é o seguinte: eu estou ouvindo o clamor, eu estou ouvindo a tristeza do meu povo, eu estou vendo que meu povo está sofrendo. E Moisés, agora chegou a hora de você ir até lá sofrer com eles. Você não vai ser feliz com eles, você não vai viver um cruzeiro com eles, você não vai sair para uma viagem de férias, vocês não vão para um campuri, vocês vão sofrer, mas eu quero que você saia de onde você está e você vai sofrer com eles. Deus não estava chamando Moisés para a felicidade, Deus não estava chamando Moisés para uma vida de alegria, Deus não estava chamando Moisés para ir para o Termas, Deus não estava chamando Moisés para participar de provas, Deus não estava chamando Moisés para fazer o rala, Deus não estava chamando Moisés para nada disso. Deus estava chamando Moisés para sofrer com o povo. Por quê? Porque aquele povo estava sofrendo e Deus falou: para eles terem felicidade, eu preciso que você abandone a sua vida cômoda, que você abandone a sua felicidade e vá sofrer com eles. O chamado de coragem não é um chamado para ser feliz. Não é que Deus não queira que você seja feliz, não é que Deus não goste da sua felicidade. Deus gosta muito quando você sorri, Deus gosta muito da vibração de vocês, Deus gosta muito da alegria de vocês. Mas Deus também precisa que a gente entenda que o chamado dele de coragem não é um chamado para felicidade, é um chamado para se envolver com quem sofre. O chamado de Deus de coragem é um chamado para se envolver com aquele que sofre. O chamado de Deus para você não é o chamado para você se sentar apenas com as pessoas que são legais. O chamado de Deus para você é para sofrer com aquele seu amigo que na escola está chegando todo dia com os braços cortados, porque ele tenta de alguma maneira aliviar aquilo que ele está sentindo, o sofrimento que ele está vivendo. O chamado de Deus para você é para você viver o sofrimento junto com ele. É para você sofrer junto com ele. Ah, pastor, mas eu só tenho 10 anos, só tenho 11 anos. Se saem lágrimas dos seus olhos, se você sente às vezes o coração apertado de tristeza, você está pronto para sofrer com alguém. A gente supervaloriza a felicidade, como se a felicidade fosse algo mais importante, mais valioso que Deus tem pra gente. Mas não é isso para agora. Não, é dia dos pais, daqui a pouco é dia dos pais. Aí vai o clube inteiro lá pro asilo. Aí vira as costas, dá um abraço nos velhinhos e volta embora. Ano que vem a gente volta, no dia das mães. E o resto do tempo? Ih, pastor, mas aí agora a gente vai ter que ficar indo lá todo sábado então? Se dissesse para você dormir todo sábado, você dormiria todo sábado. Fazer o bem todo sábado, você não consegue? Consegue. É só a gente priorizar e entender que o chamado de Deus de coragem é um chamado para sofrer junto com alguém. É um chamado, não é um chamado para felicidade. Mas por que isso? Porque se eu estou feliz, se eu tenho felicidade em mim, se a gente aqui está feliz, se a gente tem essa felicidade aqui, a gente não sai daqui simplesmente, não, eu não quero que ninguém toque na minha felicidade. Não é assim que a gente sai. A gente sai daqui pensando o seguinte: eu quero que as pessoas que eu amo, elas fiquem felizes como eu sou feliz. Mas para que elas cheguem na felicidade que eu estou, eu preciso ir até o sofrimento onde elas estão. Para que as pessoas tivessem a experiência que Moisés teve que sofrer junto com elas. Moisés teve que ir até o sofrimento onde elas estavam. Para que as pessoas cheguem à felicidade onde eu estou, eu preciso ir até onde elas estão e sofrer primeiro com elas. Para que elas tenham o sorriso que você carrega nos lábios, você precisa ir chorar antes junto com elas. A gente primeiro vai e sofre junto com as pessoas, a gente traz elas depois para serem felizes junto com a gente. Gente que você sabe e que só você sabe, de alguns amigos seus que já tentaram tirar a própria vida. Alguns amigos seus que mandam mensagem para você desesperados, falando que eles querem dar um fim à vida deles. E talvez a sua tentação é dizer o seguinte: eu não vou me envolver, eu não quero saber disso. Hoje você precisa entender que você está aqui por um chamado de coragem, mas não é um chamado para ser feliz. O chamado de coragem é um chamado para se envolver com aquele que sofre. Um chamado de coragem para você sofrer junto com seus amigos, para você chorar junto com eles, para você abraçá-los quando eles precisam, para você ir até a casa deles e não permitir muitas vezes que eles fiquem sozinhos nos momentos mais densos e mais tristes da história deles. E eu insisto: eu sou muito novo, pastor. Eu quero dizer uma coisa: se você tem lágrimas nos olhos, você tem condição suficiente para sofrer com alguém. Por que você não vai sofrer com seus amigos que estão perdendo gente? Por que você não vai sofrer com as pessoas, com um professor talvez? Quantos professores e professoras da nossa sala, da nossa escola não estão sofrendo? Quantas vezes gente do nosso clube está sofrendo e a gente está deixando que eles sofram sozinhos? Por que a gente não vai deixá-los sofrer sozinhos? Por uma razão: porque o reino de Deus não é um reino que não permite que as pessoas sofram sozinhas. A gente precisa abraçar, chegar perto, porque o chamado de coragem é um chamado para envolver-se com aqueles que sofrem. E antes de terminar, eu quero dizer uma coisa: desses que aqui estão em tuas mãos, para serem abençoados por ti, para serem instrumentos de restauração na vida das pessoas, do menor ao maior.
Se o Senhor nos der lágrimas, nós queremos chorar junto com as pessoas. Se o Senhor nos der um aperto no coração, que ele seja um aperto pela dor que os outros estão sentindo. Querido Deus, nós queremos convidar as pessoas para a felicidade que nós experimentamos. Mas se para isso a gente tem que sofrer junto com elas, nós estamos dispostos a viver isso. Como Moisés fez, como tantos homens do Senhor assim têm feito. Hoje, Pai, nós que aqui estamos, aceitamos o Teu chamado para sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, e em nome de Jesus levantar aqueles que estão caídos. Dá-nos a Tua bênção, abençoe cada um de nós, salva-nos para o Teu reino e ensina-nos a ouvir a Tua voz e a aceitar o Teu chamado de coragem todos os dias, em nome de Jesus. Amém, Senhor.